E aí, galera, graça e paz. Amém? Parece que vocês estão meio assim. Amém ou não amém? Pessoal, eu me chamo Pedro Henrique. Valeu, guerreiro. Tenho 26 anos de idade, apesar de parecer que eu tenho 18. E eu sou da Igreja Moriá, sou obreiro lá, né? E estamos no caminho aí, sendo treinado para ser pastor. Sou casado com a Bruna, ela não está aqui, infelizmente. Na verdade, grande parte não vieram, porque está tendo encontro das mulheres e a maioria é mulher, né? Então, a maioria não veio. Mas tem uma galerinha aqui ainda, tem uns remanescentes que vieram aqui. E amém. Sou da Nova Aliança desde 2009. Aqui que eu tive a minha experiência com Jesus nessa igreja. E uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade é que tudo que eu sou hoje é por causa da igreja. Amém? Por causa da igreja de Jesus. Por causa do evangelho. Amém? E sou artista e Deus tem, pela misericórdia e graça dele, me usado nessa área com essa vocação. Mas eu não sou a pessoa mais importante daqui, eu já falei muito sobre mim. E eu quero falar agora sobre ele. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 2. E a gente vai lá para o versículo 5. Eu quero falar sobre identidade. Amém? Talvez a minha versão seja diferente, mas eu vou ler por ela. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas no céu e das coisas na terra, e as coisas debaixo da terra. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais um pouquinho, gente. Coloca a mão na sua cabeça aí. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, por essa oportunidade, pela liberdade que nós temos no teu Espírito. Obrigado, Deus, pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor com liberdade. E eu oro, Deus, para que a tua palavra nos corte nessa noite, para que o teu Espírito inflame os nossos corações, para que o Senhor traga a compreensão que nós precisamos para hoje, em nome de Jesus. E que hoje, Deus, seja uma noite de respostas, de direcionamento, de encontro contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, como eu falei, eu quero falar sobre identidade, que é um assunto recorrente. E eu quero começar lá em Gênesis, onde tudo começou. Deus criou o homem perfeito, cria o homem para ele, né? Só que aí em Gênesis 3 o homem cai, certo? E quando o homem cai, Deus chega para Adão. Qual é a primeira pergunta que Deus faz para Adão? Adão, onde você está? Quem acredita que Deus é soberano sobre todas as coisas? Quem acredita que Deus não é só presciente, é onisciente, sabe tudo que vai acontecer? Deus sabe de tudo, né? Por que Deus pergunta onde Adão está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Por que Deus chega e fala, cadê tu, Adão? Será que Deus estava... Cadê o Adão? Sabe por que Deus faz essa pergunta? Porque na verdade Adão já não sabia mais onde ele estava. Adão, a partir do momento da queda, o homem se perde de Deus. Logo, se Deus é a sua origem, se Deus é o seu Criador, se Deus é o seu Pai, longe da sua origem, o homem está perdido. O homem não sabe quem é, o homem não sabe onde está. E aí começa a primeira crise existencial na história da humanidade. Desde então, o homem agora passa a buscar saber quem é por meio dos seus métodos, por meio da cultura, por meio de várias formas. E comigo e com você não é diferente. Todos nós já passamos, ou se é que alguns entre nós não está passando por um momento de crise. Se eu chegar para você e falar, quem você é? O que você ia dizer? Eu sou o filho do pastor, eu sou a filha do pastor. Eu sou o fulano de tal, filho não sei de quê. A gente sempre se define por alguns títulos, né? Eu sou o filho do pastor, eu sou o filho do professor.
eu sou o dançarino da igreja, enfim. Mas será que isso de fato é quem nós realmente somos? Será que a gente não está mudando o que fazemos com o que somos e achando que aquilo que fazemos é aquilo que somos? Ficou complicado? Então, começa aí. E por causa da queda, galera, todas as vezes que a gente tem que olhar para a realidade com essa perspectiva: criação, queda, redenção. Deus cria todas as coisas. Por causa do pecado, todo mundo foi atingido, a nossa vida foi atingida, nossa identidade foi atingida. Amém? Mas existem algumas demandas na nossa vida. Existem algumas coisas que, na busca por saber quem somos, a gente vai se deparar diante de algumas realidades. A primeira realidade dela é ser aquilo que querem que a gente seja. Quem nunca ouviu do seu pai falando: eu quero que você seja isso. O meu sonho é que meu filho seja aquilo, né? E às vezes os pais colocam sobre nós a expectativa daquilo que eles não conseguiram ser. E muitos de nós crescemos com esse fardo de ser aquilo que querem que a gente seja. E com Jesus não foi diferente. Já já eu entro no texto, certo? O texto é a principal coisa aqui dessa mensagem, não são minhas palavras. Só estou construindo um contexto. Então, com Jesus não foi diferente. Por quê? Quando Jesus vem, a Bíblia fala que em muitos momentos as pessoas queriam fazer dele um rei. E ele fazia o quê? Corria e se escondia, porque ele não veio para ser rei. Não ainda, né? Quando o diabo tenta Jesus, onde ele tenta Jesus? Na sua identidade. Se você é o Filho de Deus, faça isso. Se você é quem você diz que é, então me prove. E quem nunca teve que provar algo para mostrar que era alguma coisa? Eu não sei entre as mulheres, mas para nós que é homem, né? A gente sempre às vezes faz besteira para mostrar que é homem. Não é homem não, vai lá, tira, rouba aquilo ali, pega escondido, esconde não sei de quê, esconde as coisas da professora, tu não é homem não. Enfim, a gente comete um monte de idiotice por ter que provar uma coisa que a gente não é. Então Jesus foi tentado na sua identidade. Existe uma frase que tem rasgado os séculos, que é atribuída a Aristóteles, que estava escrita no Templo de Apolo, que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Quem já ouviu isso? Conhece-te a ti mesmo. Como? Como conhece a ti mesmo? Como nós vamos conhecer a nós mesmos? Hoje em dia, né, nós somos a geração da produtividade. Estamos o tempo inteiro sendo motivados a produzir, e a gente confunde produtividade com excessos. E a gente acha que o excesso de atividade é ser produtivo, quanto muitas vezes não é. E por viver nisso, muitos dos coaches hoje em dia falam para a gente buscar um autoconhecimento. A pergunta que eu deixo para você é: como nós buscamos um autoconhecimento? Como nós alcançamos o autoconhecimento? Como conhecemos a nós mesmos, galera? Como? Então a primeira demanda, e Cristo não foi diferente com ele, porque as pessoas quiseram fazer dele um rei, quiseram fazer dele um líder político, queriam fazer dele várias coisas, mas Jesus sabia quem era. Jesus é o modelo. E Paulo começa falando assim: que tem em vós a mesma. Na minha Bíblia tem mente, na sua pode ter sentimento, em algumas vai ter atitude, né? É um pouco diferente. Mas aí, diante dessa primeira realidade que a gente se depara, de ser quem as pessoas querem que a gente seja, a gente, talvez em um momento, ou talvez você ainda está vivendo essa fase. Eu vou ser isso porque falam isso, dizem que eu tenho a ver com isso, enfim. E existem aqueles que dão o grito de liberdade. Quer saber? Eu não vou ser mais o que querem que eu seja, não. Eu vou ser o que eu quero ser. A segunda realidade, a segunda demanda, a segunda tipo de crise existencial: ser o que eu quero ser. E quando a gente pensa em ser alguém, a gente precisa primeiro, no mínimo, sair do pressuposto que a gente não é nada, né? Porque só se torna aquilo que não é. Se eu quero ser alguma coisa é porque eu acredito que eu não sou nada. Eu estou perdido. Então, por causa da queda no jardim, a humanidade se perdeu de Deus. E às vezes a gente busca quem é na cultura. Hoje em dia, talvez não vou dizer que poderia dizer, nós vivemos a geração mais perdida. As pessoas estão sendo muito influenciadas pela cultura, muito influenciadas pelas coisas externas. E o homem agora, ao invés de olhar para a sua origem, ele olha
para as suas paixões. E nós somos movidos pelas nossas paixões e nossos desejos. E mediante isso a gente começa a buscar saber quem nós somos naquilo que nós queremos fazer. O grito de liberdade. Mas deixa eu te falar uma coisa, o homem não é autônomo. Você sabe o que significa a palavra autonomia? Significa viver segundo as próprias leis. Talvez você que trabalha sem ser contratado, assim, eu sou autônomo. Nesse sentido, né? Tipo assim, eu faço o meu corre, eu faço o meu trabalho. Mas a palavra autonomia significa viver segundo as próprias leis. Então o homem nunca vai encontrar o autoconhecimento olhando para si mesmo. Olha que doido. Autoconhecimento, mas eu não encontro o autoconhecimento olhando para mim, mas olhando para o alto. O autoconhecimento não vem de mim, mas vem do alto. Vem daquele que é transcendente, que está além da realidade do tempo. Tudo certo até aí? Mas isso não é suficiente, gente. Decidir, eu vou ser o que eu quero ser. Você vai viver durante um bom tempo, mas isso não vai ser capaz de fazer você ter uma vida plena, uma vida feliz e uma vida que agrade a Deus. Então Paulo, e agora eu quero entrar um pouco, vou tentar expor melhor esse texto. Aí você pensa assim, sim, Jesus era Deus, mas não tomou por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não se agarrou a ser Deus, antes ele se humilhou. Então você se pergunta, mas Jesus não abriu mão de quem ele era? Se ele não se agarrou àquilo que ele era, porque sendo em forma de Deus, não optou por ser igual a Deus. Mas na verdade, Jesus não abriu mão da sua identidade, pelo contrário, Jesus seguiu o propósito mediante a sua identidade, porque Jesus é o Deus Filho, e o Deus Filho escolheu humilhar-se para cumprir a vontade do Pai. E por causa disso ele foi obediente até a morte. Morte de quê? O que o texto fala? Morte de cruz. E já você vai entender melhor onde eu quero chegar. Então, Jesus é o modelo. Ao olhar para Jesus, a gente sabe que não devemos ser o que querem que nós sejamos. Não devemos ser o que eu quero ser, porque Cristo... Jesus poderia agir da seguinte forma: rapaz, quer saber, eu sou Deus. Então, tudinho morrer para lá. Ou então para aqueles que ficavam zombando, né? Tu faz isso aí é por causa de Beelzebul. Jesus poderia fazer assim, podia fazer igual tanto, meu amigo. E o cara... Mas Jesus não se agarrou a isso. Jesus permaneceu humilde. Jesus é o Deus poderoso o suficiente para aniquilar toda a humanidade no estalar de dedos. Mas ele também, mesmo sendo poderoso para fazer tudo isso, ele também é humilde o suficiente para humilhar-se ao ponto de se tornar homem. E muitos de nós pensamos que a humilhação de Jesus foi na cruz, quando ele estava sendo cuspido, quando os caras estavam batendo dele. A humilhação de Deus começa quando ele se torna homem. Às vezes a gente fala, né, que quer se esvaziar, mas a gente não pode se esvaziar, porque a gente não tem do que se esvaziar. Somente Deus pode se esvaziar. Somente Deus abre mão da sua glória, se rebaixa, torna-se homem, porque para ele se tornar servo, ele precisaria se tornar homem. Então, Jesus escolhe, por isso que Paulo fala assim, que tenha em vós o mesmo sentimento. Sabe qual é a palavra grega para isso aqui? É frônesis. E não tem uma tradução no português para essa palavra. O que significa a frônese, então? É a combinação da atitude correta, com a consciência correta e com a vontade correta. Ou seja, Jesus quis. Às vezes a gente pensa assim, Deus falou assim, Jesus, vai lá. Não, é um ato voluntário do filho. Por ser filho, é natural da parte do filho querer honrar e obedecer ao pai. Nem que para isso ele tenha que abrir mão de toda a sua glória para se tornar homem, para se tornar servo. Porque o que Jesus falava? Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. O que Jesus falou quando estava no Getsemane? Senhor. A humanidade de Jesus agora gritando: Pai, o negócio aqui está apertando. E se for possível, afasta esse bagulho de mim. Todavia, que se cumpra a tua vontade. Jesus não foi obrigado, essa é a frônese. Por isso que Paulo está falando que haja em vocês a frônese, que haja em vocês o mesmo sentimento, e não só sentimento, ou somente, ou só atitude. Porque vocês falam assim, esse é só um sentimento, é só uma parada aqui, um desejo. Não, mas é a atitude, a combinação de fazer com a intenção correta, por obediência e com vontade.
E o que isso tem a ver com identidade? O que isso tem a ver com identidade? Ora, nós temos que olhar para Jesus, amém? Jesus é o modelo. A mensagem do Evangelho, ela não começa em Mateus, ela começa em Gênesis. Que a Bíblia fala em João 1, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas que foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então, desde o princípio, Gênesis já começa a apontar para Jesus. Porque o Evangelho, a crucificação, a redenção não é o plano B, não é uma parada que deu errado. Sempre foi o plano de Deus. É um mistério. Porque Deus conhece, Deus sabia que o homem iria virar as costas para ele. Deus criou o homem com a liberdade de rejeitá-lo. Isso é amor, cara. Deus não criou e deu uma corda no homem e vai, segue do jeito que eu quero. Não, Deus deu a liberdade. Deus sabia que o homem iria rejeitar. A Bíblia fala que desde o princípio o cordeiro já foi crucificado. Jesus sempre foi o plano. Por isso que nós temos que olhar para ele, porque ele é o servo que se fez obediente ao Pai para cumprir o plano perfeito de Deus. Deus já começa a preparar o plano da redenção desde Gênesis. Jesus já estava ali cumprindo a vontade do Pai. Tem uma frase de Tomás de Kempis, do livro Imitação de Cristo, talvez alguns conheçam, que diz assim: procura a Jesus em todas as coisas, e Jesus acharás. Se buscares a ti mesmo, também acharás, para a tua ruína. Onde eu quero chegar? Eu falei da primeira realidade, ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. A segunda realidade, o grito de liberdade, eu vou ser quem eu quero ser. E a terceira é ser quem eu devo ser. E ser quem eu devo ser parte da obediência, de obedecer a Deus. Porque Deus que dá o propósito. Porque Deus é a minha origem. A Ana Luísa, que abriu o culto, leu que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você sabe o que significa porque dele? Porque ele é a minha origem. E por que por meio dele? Porque ele é o meu processo. E para ele, porque ele é o meu destino. Esse é o ciclo da vida. Você veio dele, você vive por meio dele e você vai voltar para ele. Amém ou não amém? Vamos lá. Então, galera, é impossível você saber quem é se não olhar para Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus revela quem ele é. Amém? Deus se revela na sua palavra, Deus se revela na criação, Deus se revela em Jesus. Então Jesus enviou o Espírito para que fale dele, e o Filho que fala do Pai, e esse aqui já entra um pouco na doutrina da Trindade. Os três são Deus. O Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho. Enfim, mas os três são Deus. Aí você fala, que mistério é esse? Não sei. Quando a gente chegar no céu, a gente... É além. Não dá para colocar Deus numa caixinha. Até porque Deus não é para ser definido. Amém? Mas ele pode ser conhecido e percebido. Amém? A gente se agarra a isso. Então Deus não está preocupado com uma definição. Tanto é que quando Moisés chega para Deus, fala, e aí eu vou falar que o Senhor é quem? Ele fala que eu sou. Ou seja, a definição que Deus dá é uma rejeição a uma definição. Deus fala assim, diz que eu sou o que sou. E Moisés, eu imagino Moisés ficar igual aquele meme do cara assim, cheio de interrogação. Amém, é isso, então vamos lá. Porque o propósito maior não é a gente encontrar uma definição para Deus, mas a gente conhecer a Ele. A mensagem que eu carrego é essa, galera, de conhecer quem Deus é. Porque a Bíblia fala que para nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O nosso problema é que a gente está tentando saber quem é olhando para o espelho. A gente está tentando saber quem é ou decidindo ser alguém mediante aquilo que a gente está vendo na internet, no Instagram. Eu quero ser igual esse cara aqui. Esses dias, já sabendo que eu ia falar sobre isso, eu fui para o YouTube e comecei a pesquisar assim, o dia a dia de um sósia. E eu comecei a refletir, cara, o cara vive a vida de outro cara. O cara faz as mesmas tatuagens do cara. Eu vi o sósia do Neymar e vi outros sósias. O cara fez as mesmas tatuagens, o mesmo sorriso, a mesma barba feita, a mesma roupa, o mesmo modo de andar. Bicho, que vida sem graça é essa? Deus não te criou para viver a vida de outra pessoa. Deus não te criou para ser igual o cara do Instagram que você está vendo, ou aquela pessoa que você tanto admira. Deus te criou com uma identidade. E o que está acontecendo
no meio da nossa geração, dos jovens, porque muitos estão se rendendo àquilo que a cultura está orientando. Rapaz, quer saber? Eu vou ser um teclado, eu me identifico com um teclado. Esses dias eu vi um cara que se tornou um cachorro, pelo menos na cabeça dele, né? O cara pagou milhões para se tornar um cachorro, ele mandou fazer uma fantasia de cachorro muito bem feita, e ele se identificava com o cachorro, e agora ele é um cachorro. Meu Deus, cara, a gente ri, mas isso é muito preocupante, galera. Somente um homem sem Deus está perdido, e quando você está distante da sua origem, você vai ser qualquer coisa, menos aquilo que Deus te criou para ser. A gente está tentando saber quem é, olhando para a nossa câmera frontal. Uma coisa que eu tenho falado com a galera lá na igreja, por isso que nós temos que olhar para o Evangelho, porque ele mostra um eu que a minha câmera nunca vai me mostrar. A palavra de Deus vai mostrar um eu que o seu espelho nunca vai te mostrar, porque somente Deus está falando, look at me, olhe para mim, cabeção, eu te criei, eu estabeleci um propósito, você vai ser igual uma barata tonta no mundo. Por isso que vamos viver crise em cima de crise, porque não conhecemos quem Deus é. A gente está focando e resumindo toda a nossa vida tentando viver conforme nós queremos. Sabe, cara, ser pastor não era uma coisa que estava nos meus planos. Mas conforme você vai se aproximando de Deus e Ele vai te conduzindo para o propósito, você passa a amar. Por quê? Porque você passa a viver como Ele quer que você viva. Não estou dizendo que estou numa posição que eu odeio, não. Estou dizendo que talvez por olhar para aquilo que eu queria, não estava olhando para aquilo que Deus queria. Mas quando a gente se volta para o Evangelho, quando a gente se volta para Deus, quando a gente se volta para a mesma frônesis que há em Cristo, para o mesmo sentimento, que não se agarrar aquilo que eu quero ser, aquilo que eu desejo ser, mas a vontade de Deus é aquilo que Ele quer que eu seja. Somente dessa forma. Como você irá cumprir o plano de Deus sem saber quem você é em Deus? Existe uma comissão geral para toda a igreja, mas existe uma forma que Deus vai usar cada um de nós. E Deus criou cada um de nós com uma digital. Ninguém é igual a ninguém, ninguém tem a mesma cor da pele, porque você tem uma identidade. Então pare de achar, eu não me identifico com isso, eu não sei quem eu sou. Então pare de ficar buscando saber quem é no Google, no YouTube, ou nas pessoas que você admira. Olhe para a palavra de Deus que ela vai te revelar. Você sabe o que você é? Você é filho. Existe uma frase da Elizabeth Elliot no livro Me Deixe Ser Mulher. A gente quer, nessa onda de pastor, tem que ler de tudo, né? Eu estou lendo essa parada. E aí ela fala, é um conselho que ela escreve para a filha dela, vai combater o feminismo. Ela vai falar assim, o fato de você ser mulher não te torna um tipo diferente de cristão. Mas o fato de você ser cristão vai te tornar uma mulher completamente diferente. O fato de nós sermos cristãos. E aqui eu quero... Você sabe o que significa a palavra conversão? O dicionário vai te dizer que é mudar de rota, mudar de religião. Vamos dividir em duas palavras. Conversão. Com é um prefixo que nos dá uma ideia de completo, de pleno. Versão é uma cópia. Se eu lançar uma versão desse celular, eu vou lançar uma cópia. O que é conversão? É uma cópia completa. Quando Jesus está... e somente aquele... Só é possível a gente ter essa mesma frônesis, o mesmo pensamento de Jesus para aqueles que têm uma mente convertida. Por isso que uma mente convertida não é convertida a uma religião, mas é uma cópia completa do Cristo. Paulo entendeu isso, por isso que ele falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou convertido porque eu sou uma cópia fiel, plena, completa de Jesus. A gente sempre vai continuar perdido, irmãos, enquanto a gente ficar olhando para nós mesmos. Enquanto eu ficar olhando porque eu quero, Deus, mas eu não quero isso. Claro que não queremos. Quem que quer a vontade de Deus? Ninguém quer, porque por causa da queda nós nos tornamos rebeldes, nós nos tornamos idólatras. E erra muito quem achar que idolatria é só uma imagem. A idolatria, irmãos, é a rebeldia oculta lá no nosso coração em relação a Deus. Todas as vezes que o homem não é devoto a Deus, todas as vezes que o homem não adora a Deus, ele vai adorar alguma coisa, o seu corpo, o seu dinheiro, um relacionamento, alguém. Enfim, o homem é um especialista em criar deuses. Eu quero ler um texto com vocês que Deus me deu há um tempo atrás.
diz assim: eis as duas perguntas mais difíceis: quem sou e quem Deus é. Para responder a primeira é necessário encontrar a resposta para a segunda. Agora tenho um pequeno conhecimento de quem eu sou, porque ouso dizer que tenho um pequeno conhecimento de quem Deus é. Você é aquele que era, que é e que há de vir. Me formou e soprou em mim um fôlego de vida. Desde então passei a ser. Se sou, é porque você é. Tu és desde a eternidade. Eu não, mas serei e te contemplarei pelo resto dela. Tu sempre foi, eu passei a ser. Saber quem sou só é possível quando eu sei quem tu és. Tu se revelaste a mim, portanto agora posso conhecer-te. Você é a minha origem, minha identidade está em ti, meu destino foi determinado por ti. Só posso saber quem sou conhecendo a ti, do contrário eu estou perdido. Agora estou conhecendo quem sou, graças à tua palavra que me mostra quem tu és. Tu és criador, eu sou criatura. Tu és rei, eu sou súdito. Tu és senhor, eu sou servo. Tu és pastor, eu sou ovelha. Tu és justo, em ti eu fui justificado. Tu és pai, eu sou filho. Tu és amor, eu sou amado. Tu és salvador, eu sou salvo. Tu és a vida, por isso eu vivo. Tu és soberano, eu sou teu. Porque tu és, quiseste que eu fosse, então me tornei. Porque me formou e me deu vida. Sem ti eu sou nada, em ti eu sou herdeiro. Eu só sei quem sou por saber quem tu és. Há muito de mim que ainda não sei, porque há muito de ti que preciso conhecer. Eu prefiro conhecer mais a ti do que a mim, embora conhecendo a ti, não tem como não conhecer a mim. A vida eterna é te conhecer, e essa é a beleza da eternidade, conhecer-te. Agora eu sou, mas tu sempre foi e sempre será. Tu és aquele que é. Amém? A gente precisa olhar para Jesus, galera. Somente essa inclinação, e não vou dizer que é fácil, porque embora a vontade de Deus seja boa, agradável e perfeita, nós somos inimigos dela. A gente não quer, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mas ela não é confortável, segundo a nossa noção de conforto. Qual é o convite de Jesus? Você quer me seguir? Se você quiser, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz, bonitão. Então, follow me. Então me siga. Isso que eu gosto de Jesus, porque Jesus nunca foi um cara que adulava ninguém. E eu gosto sempre de falar desse exemplo, porque eu acho linda essa cena. Imagina aí, no livro de João, a intenção do livro de João é mostrar a unidade do filho com o pai, do pai com o filho. Por isso que Jesus fala, eu e o pai somos um. Jesus está dando esse discurso, e a Bíblia fala que muitos discípulos falaram assim, duro demais esse discurso. Aí eles, pegaram o beco. Não dá para nós não. Imagina aí, na cultura do tempo, chegar um cara que você nunca viu dizendo, eu sou o filho de Deus, eu e o pai somos um. Para os judeus isso era um escândalo, não dá certo não. E aí eles começam a ir embora. Jesus olha para os seus 12 e fala assim, e aí, vocês também não vão não? E Pedro dá a maior declaração que tem rasgado os séculos. Para onde? Para quem? Para quem nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Pedro estava falando mais assim, meu amigo, para quem que eu vou? Se o Senhor tem as respostas. Eu já saí do meu niilismo existencial, a minha vida não tinha sentido de nada, era só pegar peixe. O Senhor me deu um propósito, o Senhor olhou para mim e falou, ei, vem que eu vou te fazer um pescador de homem. Você olhou para mim e me deu um propósito maior. Somente isso para Pedro, em 5 segundos de conversa, ver um cara que nunca apareceu na vida dele e falar, ei, me segue, eu vou te fazer um pescador de homem. Pô, bora lá, vou deixar tudo. Meu amigo, teve um mistério nesse encontro. Tem que ter. Pedro está falando para Jesus, para quem eu vou? O Senhor tem as palavras de vida eterna, o Senhor tem a resposta do clamor do meu coração, e o meu coração está clamando por eternidade. O meu coração está gritando pelo eterno, e o Senhor tem essas palavras, não só tem, como o Senhor é a palavra viva. Para quem que nós vamos? Para onde você está indo, adolescente? Para onde você está indo, jovem? Para onde estamos indo? Para onde estamos querendo ir? Jesus se tornou quase um produto nos nossos dias, um brinquedo, uma coisa a ser negociável. Meu amigo,
Não desperdice a sua juventude. Não desperdice a sua vida. Talvez o mundo vai te falar assim, aproveite a sua vida. E tem uma frase que eu gosto sempre de falar ela. O mundo vai falar, curta a vida, mas longe de Deus você nunca vai curtir a vida. Você vai encurtar ela. Você sabe qual é a diferença minha e sua para esse púlpito? É porque ele existe e eu vivo. Sabe por que ele existe e não vive? Porque ele não tem? O que Jesus fala? Aquele que tem a mim, aquele que crê no Filho, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Para aqueles que não estão em Cristo Jesus, estão existindo, mas não estão sabendo viver. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente está seguindo aquela... Eu estudo filosofia. E uma frase que é característica da filosofia é: qual o sentido da vida? Eu sempre falo disso. Qual é o sentido da vida? E muitos de nós estamos assim: qual é o sentido da vida, meu amigo? Se eu te dar uma folha em branco agora, escreva aí o sentido da vida. O que você iria escrever? Se eu fizesse duas perguntas, escreva o sentido da vida, escreva quem você é. O que escreveríamos? Eu ouso dizer, eu, Pedro Henrique, de Imperatriz do Maranhão, orelha seca. Embora a filosofia diga que não há, ou parte dos filósofos digam que não há uma resposta. O sentido da vida é viver, gente. Pronto. Pode acabar o culto. O sentido da vida é viver. Aí você fala, muito simples. Mas o que é viver? Para você entender o que é viver, você tem que saber o que é a vida. Ou melhor, quem é a vida. A vida está em Jesus. Jesus está falando, eu sou o caminho. Jesus não é um caminho geográfico, não é um caminho que a gente vai pisar em cima dele. Jesus está falando assim, quer saber quem é? Olhe para mim. Não só olhe, esteja em mim. Quer saber onde chegar? Olhe para mim. Quer saber qual é o propósito que eu tenho para você? Look at me. Siga-me, cabeção. Porque foi para isso que eu morri por você. Eu não me agarrei ao ser igual a Deus. Antes eu o humilhei. Jesus se humilhou, se fez servo, sem reputação, como diz o versículo 7, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. A humilhação de Deus começa quando Jesus tem que mamar no peito de Maria, quando Jesus tem que aprender a andar. Ali é um Deus humilhado. O Deus que escolheu humilhar-se para obedecer à vontade do Pai. Mas a Bíblia fala que o Pai o exaltou soberanamente, ao ponto de que diante do nome dele toda língua confessará, se todo joelho se dobrará, que ele é o Senhor. Enquanto nós insistirmos em viver um evangelho, não sei nem que definição eu poderia dar. O evangelho Nutella, vamos ser atual. Porque ao carregar a cruz, nós nos identificamos com a vida de Jesus. Esse é o modelo, irmão. Não é fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil. Mas para aqueles que são discípulos de Jesus, eles precisam ser desapegados das coisas. Mas para você desapegar, você precisa primeiro. Você nunca vai desapegar de algo que você ama, se você não encontrar um amor maior. Às vezes a gente não está... A gente olha para Jesus e a gente olha assim, não, agora não. Vou ficar aqui mais um pouco. É porque às vezes a gente está olhando para Jesus e não vendo algo muito mais precioso do que as minhas crises e minhas paixões, que só duram isso aqui. A gente está vivendo uma vida completamente hedonista, focada no prazer, naquilo que eu vou experimentar, mas existe um prazer que é eterno, cara. Nosso problema é sempre olhar para essas coisas, ter uma visão muito materialista. E, se eu não me engano, é Colossenses. Enfim, Paulo fala assim, olhem para as coisas que são do alto, porque elas são eternas. As coisas da terra são passageiras. É só uma fase, aguenta mais um pouco. Segura a onda. Guarda a sua juventude. Guarda o seu corpo, mulher. Guarda o seu corpo, homem. Não se entrega para qualquer pessoa. Você não vai ser amado, mas quando você tiver alguém, se você não entende que é amado por um Deus que se faz homem, que se faz servo, que se humilha, que morre numa cruz para você, você não entendeu o que é amor. Por isso que uma das coisas que me apaixonam em Jesus, porque se você olha para as outras religiões,
os outros deuses nenhum foram capazes de se fazer fraco o suficiente por aqueles que o cultuam. Sabe qual é a maior prova de amor que nós podemos dar para Jesus? Não é levantar os braços e falar, como eu te amo, Senhor. A maior prova de amor não é cantar o quanto amamos, não é postar uma foto e dizer, como eu amo ao Senhor. Sabe qual é a maior prova de amor? Uma das maiores, está lá em João 14, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Precisamos ser um povo que retorna, que tem prazer na palavra do Senhor, como diz no Salmos capítulo 1, e nela medita dia e noite, e faz dela o seu deleite. É por meio da Bíblia, é por meio da palavra de Deus, é por meio de um relacionamento que nós iremos conhecer quem Deus é. Não é colocando lá no Google quem Deus é, não é assistindo a próxima pregação do cara que eu admiro, embora isso ajude muito, seja muito edificante, mas é um relacionamento, contato, é olhando direto para Ele, é se rendendo, é como diz aquela canção, é uma extrema devoção a Ele. É assim que a gente vai descobrir quem somos, cara. E para aquele que sabe quem é, não precisa fazer mais nada para provar para os outros, porque sabe quem é. Sabe por que Jesus não cedeu à tentação do diabo? Se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra aqui no pão. Jesus, cabeça seca, nem só de pão viverá o homem. Jesus era muito seguro de si. Então se tu é o filho de Deus, se joga daqui, porque a tua palavra não está dizendo se lançarás e os teus anjos vão te segurar. Ele fala, também está escrito para não tentar o Senhor teu Deus. Tu é o filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Ele, rapaz, quer saber da história? Pega o beco. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus, gente. Nós somos um povo que olha para muitas coisas. E deixa eu te falar, o mundo ele bota com vontade. Talvez você, moça, está aí, quem eu sou? Será que eu sou aquilo que eu me identifico? Talvez a cultura está movendo, está mexendo na sua identidade aí, biológica, fisiológica, tentando mudar, mas eu não sinto isso aqui. Ei, olha para Jesus. Pedro, mas eu continuo sentindo vontades e desejos. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos tentados. Mas precisamos não ceder. Não é porque eu posso fazer algo que isso é uma autorização para eu fazer. Eu posso chegar aqui no Guilherme e dar um murro nele. Mas claro que eu não vou fazer isso. Não é porque eu tenho, entre aspas, a autonomia de chegar que eu vou fazer isso. E às vezes a gente está vivendo dessa forma. Nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo ludibriados pelos nossos desejos, pela concupiscência da carne, pelo que eu quero, mas me deu vontade, aí eu fiz, pastor, depois eu fui ver que não dava mais, depois que eu fui ver que tinha quebrado a cara, quando eu percebi, já tinha pecado. Quem nunca ouviu assim? Para quem é líder, né? Para quem é pastor, quem nunca ouviu? Pastor, quando eu ouvi, eu já tinha feito. Pô, então você está endemoniado. Só um endemoniado não tem consciência do que está fazendo. O demônio tem, mas não a pessoa que está sob a ação dele. Galera, o ponto que eu quero frisar aqui é porque somente Deus, você é criação de Deus, você é filho de Deus. O nosso problema é que muitas vezes a gente está igual o filho pródigo quando vai voltar para a casa do pai. Eu vou voltar e contanto que eu seja tratado só como um servo, tá de bom tamanho. A gente acha que a nossa filiação é por aquilo que a gente faz, pelos nossos méritos. Poxa, uma semana sem ler a Bíblia, eu não sou mais filho de Deus. Eu orei 5 horas seguidas, meu amigo, sou mais filho de Deus, até mais do que Jesus. A nossa filiação, irmão, não é por mérito, não é pelo que eu fiz ou deixei de fazer, é pelo que Jesus fez na cruz. Sabe o que Jesus fez? Jesus reconciliou o homem com Deus. O homem que estava preso na sua alienação, na sua embriaguez, dos seus desejos, do seu pecado, da sua perdição, porque longe de Deus nós só estamos perdidos. E se você hoje está enfrentando uma crise existencial, volte-se para Deus, que Ele vai lhe revelar o sentido da sua existência. Lembre-se que Ele é a sua origem, lembre-se que Ele é o processo, lembre-se que Ele é o destino. Esse deve ser o nosso ciclo da vida.
É essa revelação que tem que nos mover, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu vivo por meio dele, eu sou conduzido por ele. E não importa o que a cultura vai dizer, não importa o que vão dizer, não importa o que vão estar, as expectativas que vão colocar sobre mim. Só há uma expectativa que eu quero suprir, a expectativa da vontade de Deus. Por isso que Paulo está falando que tem em vocês a mesma mente que teve em Cristo, que não se agarrou àquilo que ele podia, mas desejou, quis submeter-se à vontade do Pai. Nisso consistiu, demonstrou a sua obediência, até morte de cruz. Pelo que foi exaltado, versículo 11, para toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Deus nos formou, foi Ele que soprou o fôlego de vida. Deus não deixou o homem aleatório perdido. Vai aí, meu amigo, faz um freestyle aí, vai improvisando. Não! Deus escreveu a letra da música certinha, você vai cantar, começar daqui e vai terminar aqui. Deus escreveu a poesia completa. Deus preparou, porque a Bíblia fala que os meus dias já foram escritos. Ele já sabia antes mesmo de eu nascer. Como a Bíblia fala em Salmos, que de um modo assombroso fomos formados. Sabe, galera, essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. E, de fato, eu não vim aqui para trazer belas palavras, para te provocar, ter uma reflexão profunda de quem você é. A única coisa que pode transformar nossas mentes e, consequentemente, todo o nosso ser é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos corta para nos sarar. Ela nos derruba para nos levantar. Ela nos mata para que a gente possa saber o que é viver. Então, se nós formos um povo que é só musical, que não tem nenhum compromisso com Deus, a gente vai continuar sendo raso. E a Bíblia fala, em Romanos 8, 7, se eu não me engano, que há uma grande expectativa na criação, pela manifestação de quem? Pela manifestação de quem? Dos ruios, os filhos maduros de Deus. A maturidade não é algo que se alcança apenas com a idade, mas é o seu envolvimento com Deus, a sua busca com Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais maduros nos tornamos, porque ele nos criou para sermos filhos maduros. Mas como a gente vai suprir a expectativa da criação enquanto a gente não tem um compromisso com Deus? E pior, enquanto a gente continuar se relacionando com o pai, igual o filho pródigo que eu citei. Contanto que eu seja só mais um servo, poxa, fiz tantas coisas, Deus está de mal comigo. Não, irmãos, entenda que tudo que somos, tudo que temos, a nossa vida é graça. É por causa do sacrifício de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, de um Deus que se faz homem, que morre numa cruz para salvar. A pior coisa não foi necessariamente a cruz, os pregos. Você já parou para pensar, a gente pensa, carregou uma cruz muito pesada, prego, com certeza, sofreu demais. Mas Jesus experimentou a pior coisa que alguém pode experimentar. Jesus na cruz fala assim, Deus meu, por que você me abandonaste? Meu amigo, a gente não tem noção do que Jesus experimentou. E como um certo homem de Deus disse uma vez, irmão, Deus abandonando Deus. Que homem é capaz de entender isso? A parte mais difícil do que Jesus passou por nós não foi necessariamente os pregos e a cruz, mas porque todos os pecados do passado, do presente e do futuro estavam sobre ele, ao ponto dele ter, por se tornar pecado, por se tornar maldito, porque foi pregado no madeiro, e por causa do Deus Santo, Jesus experimentou a ausência de Deus para que eu e você não experimentássemos ela por toda a eternidade. O problema do inferno não é o diabo, os demônios e o fogo. O problema do inferno é a ira de Deus. Sabe por que Deus quer te salvar? Deus quer te salvar dele mesmo. Deus quer te salvar dele mesmo. Então não rejeite, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Não ache,
Não, eu tenho que viver minha vida, tenho que namorar, tenho que beijar na boca, tenho que fazer isso. Vai chegar um tempo, calma, relaxa. Segura a onda. Porque se a nossa vida for pautada apenas naquilo que eu quero, nos meus desejos, meu amigo, você vai experimentar de tudo e nada vai te satisfazer. Porque somos um poço de insatisfação. Somente Deus pode nos satisfazer. Somente Ele pode nos completar, gente. Somente Deus. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar levando uma vida vazia, uma vida inconstante, uma vida rasa. Então o chamado de Jesus para a nossa geração, irmão, não adianta a gente só ficar chamando, agora é a nossa vez, agora é a nossa vez, essa é a terceira onda. Meu amigo, se a gente não se arrepender, se a gente não se voltar para Deus, se a gente não tiver uma aliança com Ele, vai passar ondas e mais ondas e nós não seremos participantes do mover de Deus em nossa geração. Olha que frustrante. Olha que frustrante, talvez a gente chegar diante de Deus, meu amigo, eu tinha tanta parada doida para vocês fazerem naquela cidade. Mas vocês não quiseram. A gente não pode viver de evento. A gente não pode viver de movimento. A gente precisa viver de arrependimento. A gente precisa viver de devoção a Deus. A gente precisa permanecer na sua palavra. Essa é a palavra. Nós precisamos permanecer. Precisamos ser constantes. Precisamos manter. Não é porque... Sabe qual é o nosso problema? Eu vou encerrar. Estou encerrando. Deixa eu ver. Ainda tenho tempo, né? Ainda tenho tempo. Eu já vou entrar aqui. Olha, saiu uma música há uns dias atrás, até preguei sobre isso lá na igreja. Explodiu uma música no meio dos adolescentes no TikTok, na Caiamba. Talvez você conhece, que diz assim: God is a freak. Deus é uma aberração. Quem já ouviu essa música? Meu Deus, então não explodiu aqui não. Parada é essa. Se tornou viral no Instagram, as pessoas fazendo vários vídeos com essa música. Deus é uma aberração. Sabe o que a música diz? Diz assim. Aqui. Rapidinho. Aberração, aberração, aberração. Eu ouvi meu pai orar durante um jogo de futebol. Acho que Deus deve ter tempo naquele dia. Existe uma ordem de importância na lista restrita? Ou é apenas baseado na sorte? Ouça, estou apenas confuso com o trabalho que está fazendo. Eu quero dizer isso respeitosamente. Deus é um pouco louco. Porque Ele está me vendo ficar encostado no sofá, permanecendo pura até o casamento. Deus tem prioridades, e aí ela usa uma palavra que eu não posso falar. Deus é um pouco louco. Qual é a fixação? Em odiar a maneira como Ele cria. Então, por que eu passaria minha eternidade com Deus, quando Ele é uma aberração? Como eu poderia passar minha eternidade com Deus, quando Ele é uma aberração? Eu não sei de que Deus ela estava falando. Com certeza não é o meu e nem o seu. Não é o Deus da Bíblia. Sabe o que eu entendi analisando essa moça? As palavras dela. Nosso problema é olhar para Deus com a perspectiva dos nossos traumas. As pessoas falam assim: eu não consigo ver Deus como um pai porque eu não tive um pai. Não olha para o seu pai, olha como Ele está se revelando na sua palavra. A gente está olhando para Deus com a perspectiva dos nossos traumas, das nossas crises. Esse Deus vai ser uma aberração mesmo. Como diz em Romanos 1, mudaram a glória do Deus incorruptível e transformaram numa imagem de homem corruptível. Esse Deus vai ser uma aberração mesmo. E quem vai querer passar a eternidade com esse Deus? Ele é uma aberração. O Deus, sabe qual é o Deus aberração? O Deus que é feito conforme a minha imagem. Agora o Deus do qual eu e você somos feita à sua imagem e semelhança, esse Deus não é uma aberração. E Ele está nos chamando para vivermos toda uma eternidade com Ele. Fique de pé no seu lugar, cara.